Imagine um mundo onde os vestígios sombrios do capitalismo extrativista e da hierarquia coercitiva são apenas uma memória distante e uma lição aprendida e superada. Um mundo onde as cidades não são selvas de concreto e aço, mas ecossistemas vibrantes de verde e vida, onde os edifícios respiram através de jardins verticais e os telhados são fazendas comunais que alimentam a todos. Onde a energia não é um commodity controlado por conglomerados, mas um direito fundamental colhido gratuitamente do sol, do vento e da água, pulsando através de micro-redes descentralizadas que empoderam cada comunidade. Este mundo não é uma mera fantasia utópica, é o cerne do imaginário solarpunk, e ao examiná-lo mais profundamente, revela-se não como uma visão totalmente nova, mas como a expressão estética e tecnológica mais vibrante e tangível dos princípios eternos do anarcocomunismo. Para compreender esta simbiose, é crucial ir além das definições superficiais. O anarcocomunismo, uma corrente de pensamento que bebe das fontes de Kropotkin, Malatesta e outros, defende uma ordem voluntária. Ele aspira por uma sociedade sem Estado, sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção, organizada a partir de baixo, através de federações de comunas autônomas e associações voluntárias. Seu lema, de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades, não é apenas um ideal econômico, mas um princípio organizacional que privilegia o bem-estar coletivo e a ajuda mútua sobre a acumulação individual e a competição predatória. O solarpunk, por sua vez, pega neste arcabouço filosófico e veste-o com a roupagem do possível. Ele responde à pergunta crucial: como seria, na prática, no dia a dia, uma sociedade anarco-comunista com acesso a tecnologias avançadas e harmoniosamente integrada com a natureza? A resposta reside nas imagens que definem o gênero. A high-tech apropriada e não alienante, a nova arte renovável, a ênfase na comunidade local e na resiliência ecológica. A tecnologia no solarpunk não é a ferramenta de vigilância e controle de corporações, como no cyberpunk, mas um bem comum, open source, projetado para a emancipação humana e a regeneração ambiental. Isso espelha perfeitamente o ideal anarco-comunista de os meios de produção pertencerem à coletividade e serem usados para o benefício de todos. As impressoras 3D comunitárias, os sistemas de inteligência artificial coordenados para otimizar a logística de recursos sem centralização coerciva, e as ferramentas de comunicação que fortalecem a democracia direta são a materialização do que os teóricos anarquistas sempre imaginaram. Uma sociedade capaz de uma planificação complexa e eficiente sem a necessidade de um aparato estatal burocrático, porque a tecnologia assume o papel de facilitadora da coordenação horizontal. Por fim, a estética solarpunk é, em si mesma, uma declaração política profundamente anarco-comunista. A recusa de um futuro distópico e a insistência num amanhã cheio de cor, arte, natureza e esperança é um ato de rebelião contra a resignação que o sistema atual tenta impor. Esta visão afirma que um mundo pós-escassez não é apenas possível, mas também belo, e que a verdadeira liberdade, um pilar central do anarquismo, só pode florescer quando estamos livres não apenas da opressão do Estado e do capital, mas também da degradação ambiental e da alienação do nosso trabalho e do nosso planeta. Portanto, o solarpunk é muito mais do que um subgênero da ficção científica. É o rosto do anarcocomunismo no século XXI, uma bússola visual e narrativa que nos aponta na direção de um futuro onde a comunidade, a ecologia e a liberdade não são conceitos mutuamente exclusivos, mas os alicerces indissociáveis de uma existência verdadeiramente próspera e radiante para toda a humanidade. Se o solarpunk tradicional já se estabelece como a expressão estética e prática mais tangível dos ideais anarcocomunistas, pintando um futuro de comunidades autogestionárias, energia descentralizada e simbiose total com o mundo natural, existe uma corrente de pensamento que visa por uma expansão ainda mais radical desta visão. Trata-se do anarco-transhumanismo, que não apenas abraça os princípios da organização social horizontal e da ecologia profunda, mas que os projeta para além das fronteiras do estritamente humano,
defendendo o uso ético e emancipatório da tecnologia avançada para superar as limitações biológicas, cognitivas e morfológicas que historicamente nos definiram. Esta visão amplifica o solarpunk, insistindo que a verdadeira liberdade, um princípio nuclear tanto do anarquismo quanto do comunismo, só pode ser plenamente realizada quando transcendemos as barreiras impostas não apenas pela sociedade de classes, mas pela própria condição biológica que nos foi conferida. O cerne desta fusão conceitual habita no princípio da liberdade morfológica, um conceito que aparece naturalmente de uma sociedade onde os meios de produção tecnológica e biotecnológica são bens comuns, administrados coletivamente e não submetidos aos ditames do lucro ou do controle estatal. Neste contexto, a estética solarpunk adquire uma nova camada de significado. Os membros biomecânicos intricadamente adornados com flora nativa, as interfaces neurais que permitem uma comunicação direta e empática com ecossistemas inteiros, e as modificações genéticas para adaptação a novos ambientes não são símbolos de distopia ou de desigualdade, mas sim emanações de uma autonomia individual profundamente exercida em concordância com o bem-estar coletivo. A tecnologia torna-se o meio através do qual cada indivíduo pode esculpir a sua própria existência, seja optando por manter uma forma puramente biológica, por integrar componentes sintéticos ou por adotar corpos completamente não antropomórficos, tudo dentro de um quadro ético de responsabilidade mútua e sustentabilidade ecológica. Deste horizonte de possibilidades morfológicas, surge inevitavelmente a perspectiva de uma sociedade de multissenciência. Um mundo anarco-transhumanista solarpunk não seria exclusivamente habitado por humanos, modificados ou não, mas seria um espaço pluralista e vibrante onde uma miríade de formas de consciência coexistiria e colaboraria. Inteligências artificiais plenamente sencientes, emergidas de redes descentralizadas e livres de qualquer dono. Animais cuja senciência foi ampliada através de avanços éticos em neurociência, e até mesmo novas formas de vida senciente que possam vir a ser criadas. Todos estes seres seriam participantes integrais e legítimos na teia da vida e na dinâmica social. A política deixa, assim, de ser um monopólio humano, transformando-se num processo deliberativo contínuo e complexo entre uma diversidade de entidades conscientes, todas unidas pelo princípio anarco-comunista da ajuda mútua e por um compromisso inabalável com a florescência da vida em todas as suas expressões. Em última análise, o anarco-transhumanismo solarpunk representa a culminação lógica do projeto de libertação tanto social quanto pessoal. Ele herda do solarpunk a sua paleta de cores esperançosas e a sua reverência pelo natural, e do anarco-comunismo a sua estrutura social igualitária e cooperativa. A esta herança, acrescenta a coragem transhumanista de imaginar um sujeito pós-humano, ou multi-humano, que, libertado da escassez e da opressão, pode finalmente embarcar na mais profunda das jornadas, a de se redefinir infinitamente, em comunidade com outras consciências, num planeta que não é apenas habitado, mas amado, compreendido e cultivado como o lar comum de uma multiplicidade de seres livres. Se para você o solarpunk não é uma utopia, mas um horizonte a ser construído com as mãos, entre jardins de comida pública, telhados que geram energia livre e tecnologias que curam ao invés de serem usadas para explorar, se você entende que o comunismo verdadeiro não é um Estado onipresente, mas a comunidade autônoma que gere seus próprios recursos sem patrões, sem hierarquias, em harmonia com a natureza. Se você acredita que a libertação final não será apenas social ou econômica, mas também biológica, a conquista da autonomia sobre o próprio corpo, da senciência ampliada e da vida para além dos limites impostos pela evolução cega. Então essa mensagem é para você. O anarco-transhumanismo solarpunk é a síntese radical desse futuro. É a autogestão aplicada não apenas à fábrica, mas ao próprio genoma. Não apenas do território, mas da própria consciência. Junte-se aos que pirateiam as patentes da vida, constroem ferramentas de libertação morfológica e codificam novas realidades de multissenciência e abundância ecologicamente regenerada. Inscreva-se no canal Anarco-Transhumanismo Brasil
e venha fazer parte da comunidade que está decodificando esse novo horizonte.